Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. Chega mais aqui para o nosso episódio 61. Estamos aqui de volta no teu tocador de podcast ou aqui no YouTube para trazer uma discussão que é fundamental hoje no B2B e que é uma discussão, na verdade, que é clássica, que é a relação de marketing e vendas no B2B. Mas calma, a gente não vai abrir aqui o divã da relação entre essas duas áreas, de como é que faz para elas atuarem de maneira mais harmônica, onde o marketing é reconhecido por vendas. Não é sobre isso. A discussão aqui é o que você, aí de marketing, deveria fazer para vendas e não está fazendo, e principalmente, o que você faz hoje e não deveria fazer para vendas. Ou seja, é uma evolução dessa discussão. Afinal, o marketing B2B, vamos lá, gente, está em outro momento, né? A gente já conquistou o espaço dentro das empresas, marketing já tem meta aí de geração de negócio, de geração de receita, de geração de oportunidades, venda já bate na porta do marketing direto ali para ajudar eles a venderem mais, ou seja, o reconhecimento que o marketing tanto queria já está conquistado. A discussão agora é outra, né? E é justamente isso, então, que eu, Guilherme Esboarin, sócio aqui da Conversa Tech e apresentador do Conversa B2B, junto com o Juliano Dutini, sócio fundador da Conversa Tech, vamos trazer para vocês, beleza? Antes da gente soltar a vinheta e começar o episódio aqui, você precisa se lembrar de duas coisas. A primeira, o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B, autoridade em vendas complexas. Os temas que a gente discute aqui parte da nossa experiência prática junto às empresas aí que atuam no mercado B2B brasileiro, tá? Se precisar de uma ajuda aí com a sua estratégia de marketing, tiver ali numa situação difícil de contornar no seu dia a dia, conta com a Conversa Tech, acesse o nosso site que está aqui na descrição do episódio e conheça um pouquinho mais dos nossos serviços, beleza? O segundo ponto é que você pode seguir esse podcast aqui com todas as novidades, ser avisado na hora que a gente lançar novos episódios, ou seguindo a gente no seu tocador de podcast favorito, ou então seguindo a gente lá no YouTube. E temos também nossa incrível newsletter que a gente traz os insights, pensamentos e provocações para tornar o seu marketing B2B mais eficiente e moderno, tá? O link para se inscrever nessa newsletter que é gratuita, tá? Tá aqui também no descritivo do episódio. Beleza? Bora lá para a discussão de hoje, então. Muito bem, pessoal. Eu e o Gil já estamos aqui preparados para mais esse episódio. Fala, Gil, tudo certo aí? Tudo na paz? Beleza, Gui, estamos prontos aqui para esse tema importante aí, pouco discutido, né? Muito pouco, tanto é que a gente gastou um bom tempo discutindo, arredondando essa pauta, esse roteiro aqui para, né, conseguir trazer uma discussão que tenha a devida relevância aí para o momento do marketing B2B, né? Mas vamos lá, ó, seguinte, turma. A gente vai falar da relação de marketing e vendas hoje, como eu já disse aqui na abertura, mas de um ângulo diferente. A gente não veio trazer aqui o velho divã da relação entre marketing e vendas, de que o marketing não é reconhecido por vendas. Cara, a gente entende que essa é uma fase que já passou. A gente entende que o marketing, via de regra, né, no geral, já superou essa fase, né, Gil? Esse foi um ponto central, né, de que, cara, o marketing conquistou aí a duras penas, suando bastante a camisa, e ao longo do tempo, essa posição de área reconhecida, com seu protagonismo, com a sua relevância para o negócio, já estabelecida frente às outras áreas, inclusive frente ao comercial. Estamos de acordo nisso? Especialmente com metas, né? Hoje as áreas de marketing têm metas e são responsáveis por resultado na ponta, né? Não só as suas ações isoladas, né? Ele está conectado com todo o negócio e aí o CMO tem essa cadeira aí quente de, né, já com lugar garantido à mesa, já que os modelos tradicionais de venda baseados só em relacionamento realmente, não que não funcionem, mas já não são suficientes, né? Exato. Dado para mostrar isso não falta, né? Tem o famoso dado lá de que 70% do processo de compras é feito sem qualquer comunicação com a área comercial, enfim. Então, não é uma percepção nossa aqui apenas. Tem muito dado que comprova
e certamente você aí na tua empresa também vive isso na questão de meta, essa mudança aí da importância e protagonismo do marketing B2B. Beleza, estamos nesse ponto. Só que o que acontece? A discussão agora é outra. Qual que é o real papel do marketing B2B, então, nesse momento? E quando a gente fala do real papel, a gente quer ter uma discussão mais focada sobre perante a vendas, o que o marketing B2B deveria fazer hoje em dia e não faz, deixa de fazer, e o que o marketing B2B faz hoje para vendas, mas não deveria fazer. Porque, assim, realmente tem um tema do marketing avançar num terreno hoje em dia em relação a vendas que não deveria e deixar de avançar em algumas atividades e estratégias que são, cara, feitas para o marketing, tem todo o perfil de ser uma ação de marketing, um tema cuidado por marketing, mas que o marketing não faz. É essa luz que a gente vai jogar aqui no episódio, eu e o Gil, em mais essa conversa. Ô Gil, antes da gente sair, a gente vai listar aqui quais são essas tarefas que deveriam ser feitas pelo marketing e quais são as tarefas que não deveriam ser feitas pelo marketing, pelo menos as principais aqui na nossa visão. Mas antes da gente entrar em cada um desses itens, Gil, fazendo uma análise assim, por que tu acha que hoje tem essa questão do marketing ter invadido algumas atividades de vendas, principalmente? É algum contexto de mercado? Foi um movimento meio natural? Enfim, eu tenho uma impressão de que acelerou também de um tempinho para cá, saca? Eu acho que assim, e aí acho não, né? Da nossa convivência aqui com várias empresas B2B e fora as que a gente, né? Eu e a gente ainda teve a oportunidade de trabalhar. A evolução dos papéis, né? Eu acho que tem o primeiro movimento de avanço do marketing em relação ao comercial tem muito a ver com a necessidade do marketing comprovar resultado das suas ações, ok? Então, qual que é o ponto aqui? Cara, eu estou alinhado com vendas, eu criei essa ação aqui, ela é importante, vendas entende que é importante, mas ele está dizendo para mim aqui que talvez não consiga dar prioridade, sei lá, numa ativação, não consiga dar prioridade a alguma coisa que ele acha que é importante, mas, entre aspas, não tem braço. O que marketing fez? Porque ou era isso ou não conseguiria comprovar o resultado da sua ação, passou a incorporar, vou dar qualquer exemplo aqui, tá, gente? Um SDR na área para validar se aquele MQL é de fato um MQL ou não. Estou dando um exemplo qualquer. Isso não é a função de marketing, mas era uma situação em que ou o marketing faz isso ou ele não conseguiria o lugar à mesa. Basicamente, era esse o risco que se corria. Tem 1000 outros exemplos, mas acho que esse é o mais clássico deles, né? Eu acho que o primeiro movimento tem a ver com isso. A gente tem visto, e aí esse movimento mais recente, é que com as IAs e toda a capacidade, bancos de dados inteligentes e tudo mais, essa linha vai para um outro patamar, né? E aí também o comercial começa eventualmente também a invadir, sendo capaz, por exemplo, de criar abordagens, apresentações, enfim, através de acesso com a ajuda de IA, e aí, né, as coisas também se cruzam. Então a gente acha que é um momento importante de colocar, pelo menos na nossa visão aqui, o que a gente vem discutindo, é de definir isso com bastante clareza antes para que no futuro isso não gere um segundo nível de conflito, né? Porque marketing e vendas já tiveram seus percalços ao longo dos anos e não seria interessante agora, por conta de novas tecnologias, isso se agravar, né? Seria ao contrário. Mas esse tema das novas tecnologias, a gente até viu uma pesquisa da McKinsey super legal que fala exatamente disso, que as IAs estão tornando as barreiras entre marketing, vendas e atendimento ao cliente, principalmente Customer Success, cada vez mais tênues. Fica mais fácil você pular para o terreno do vizinho pelos motivos que tu falou. A gente vai colocar aqui no link a pesquisa, ela é bem legal, assim, esclarece isso. Eu vou acrescentar um item do que você já falou aí de contexto e motivos para isso, Gil, que é um tema da função de como a área de marketing, vamos lá, ela, por característica, sempre foi meio que um buraco negro de área cinzenta.
é muito comum a área cinzenta ser puxada para o marketing e tal, porque ele é a área que tem o escopo menos fechadinho, padronizado ali, né? Tudo acaba podendo ser de marketing, sabe? Sempre faz sentido, sempre, obviamente, né? Tô exagerando, mas é muito comum que faça sentido discutir tarefa X, Y, Z para marketing, né? Porque você consegue entender marketing em vários papéis. Como é que chama aqui? Eu estava dando uma olhada num dado muito legal cadê? Achei aqui, da Spencer Stuart, que é uma recrutadora global focada em C-Level. Eles são dos líderes nesse mercado. E eles trouxeram justamente essa informação de que de todo a faixa ali de C-Level, o CMO é a posição que tem o escopo menos padronizado nas empresas e, coincidência não, é também a posição que costuma ter menos tempo na cadeira, né, comparado com os outros pares C-Level ali. Então isso também já traz um pouco de contexto, que é uma característica inerente ao marketing, né, de pegar muita coisa para fazer e às vezes pegou um negócio que não deveria, né? Beleza, Gil. Então, assim, vamos lá. A gente já deu aqui, tem esse novo momento do marketing, já falamos um pouquinho do contexto aqui, né? Do porquê também, eventualmente, a gente entende que o marketing acabou pegando algumas dessas tarefas ou tá deixando de fazer alguma. E agora eu quero dividir o episódio em dois. Ó, vamos começar, então, aqui discutindo tarefas que o marketing pegou para si, mas que não deveria. E aí, só um parênteses, galera. Não que marketing não seja capaz de fazer o que a gente vai listar aqui, mas ele pode ser capaz, mas não deveria pegar, porque isso já tem um responsável mais claro, porque responde pelo resultado daquilo. Então, né, é mais essa questão de distribuição de atividades, não de capacidade de execução. Então, a gente vai falar primeiro do que o marketing faz e não deveria fazer junto a vendas. E aí, na segunda parte do programa aqui, a gente vai falar um pouquinho do que não faz, mas deveria fazer, né? As oportunidades que estão na mesa aí para marketing pegar e mandar ver. Até porque, né, Gui, acho que também tem a discussão de que é a seguinte, o marketing tem ficado muito sofisticado, né? A gente tem discutido, qual que é a questão? Eu acho que essa etapa em que, acho que tudo é uma questão de evolução e de momento, não é o que a gente vai falar a partir de agora não é condenar ou aprovar, é basicamente colocar o questionamento de que nessa etapa em que a gente está vivendo como marketing, a gente deveria se concentrar, na verdade o recado aqui é para a gente se concentrar nas atividades que realmente são nossas, porque a gente tem muita coisa para olhar, né? Com IA, com dados de intenção, cara, tem muito detalhe. E aí a gente tem que conseguir dar conta disso, né? Então, acho importante que as áreas comerciais também puxem essas outras, dado que, né, também tecnologia está para todo mundo, também assumam aí algumas das responsabilidades que hoje estão meio nessa zona cinza, porque o marketing tem muito o que fazer e no B2B a gente sabe, nossos ouvintes estão carecas como eu de saber, quem não tem vídeo depois liga lá no YouTube, vocês vão ver o quanto careca eu tô, de que são poucas pessoas, cara, as equipes são muito enxutas e a complexidade tem aumentado, a cobrança aumentado. Então vamos, galera, se concentrar no que a gente tem que fazer e bem. Claro. E, obviamente, o que a gente vai falar aqui tem sempre uma polêmica, são áreas cinzentas, porque o óbvio não precisa eu e o Gil sentar aqui e te explicar no nosso programa do Conversa B2B. O óbvio tá bem distribuído já. Então, a gente está entrando, sim, numa fronteira ali que, né, tem um nível de discussão importante. Por isso que esse episódio é interessante. Vamos lá, então. O que teu marketing hoje está fazendo por vendas, mas você deveria realmente refletir a respeito? Vale a pena você fazer isso para vendas? É aqui que o marketing deveria gerar mais valor para a empresa? Bora lá. Separamos 4 itens, poderiam ser mais itens, mas a gente acha que 4 aqui valem a pena a gente discutir de maneira mais profunda. Primeiro, criação de proposta comercial customizada para um cliente específico. A gente vê isso acontecer principalmente em contexto de ABM, assim, tal conta aqui consegui avançar, e a gente já viu casos, né, Gil, do marketing pegando para si a responsabilidade de montar a proposta comercial,
fazer ali até a tese de vendas, montar todo um esquema do que vai ser apresentado para esse cliente prospect. Eu não estou falando apenas de layout do PPT não, tá, gente? É realmente Exato. pensar o conteúdo, o contexto, as teses ali, as argumentações e tudo mais. O que acontece, turma? Isso a gente entende que é algo que, como bem diz o Gil, dentro do contexto que existe hoje, inclusive para a área comercial, em termos de informação, dados e ferramentas disponíveis, a área comercial vai conseguir fazer isso de maneira muito boa, em alto nível, né? Com nível de sofisticação e customização bastante alto e de uma posição que o marketing não vai conseguir estar, que é a posição de quem interage com o cliente ou outras empresas do mercado no dia a dia. Então, aqui é marketing querendo assumir um papel de vendas, mas a partir de uma perspectiva que ela nunca vai conseguir ter, que é de quem, né, lida com o cliente no dia a dia. Então, esse é um exemplo de atividade que o marketing até pode apoiar, né? Então, ele pode trazer, a gente tem esses slides, a gente fez esse conteúdo, tem esse estudo de mercado que ajuda e tudo mais, obviamente, dá uma diretriz, apoiar, não é tipo, se vira aí, vendas, o filho é teu. Não, pode apoiar. Mas a responsabilidade de gerar esse material final, conduzir isso junto com o cliente, é uma atividade que tem mais cara de comercial do que marketing, né, Gil? O que você entende que é por aí? Tem algum ponto que você quer colocar em relação a essa atividade? Cai naquele que eu comentei do SDR lá, né, que é o clássico. Aqui é um paralelo muito parecido. E o que a gente tem visto é, claro, os programas de ABM precisam gerar um resultado, né, são cobrados e tudo mais, e acho que o marketing, na ânsia de conseguir tracionar, acaba invadindo ou se colocando numa situação em que ele assume coisas em que ele não senta na cadeira e não tem a autonomia para fazer, né? E o Exato. pior, depois ele vai ser cobrado por algo por um resultado que não deveria ser dele, porque ele, né, no final do dia, avançou aqui. Então, esse é um cuidado importante que a gente tem destacado e conversado com os nossos clientes, né? Até onde ir aqui, por exemplo, uma abordagem muito individual. No final do Exato. dia, quem lidera isso é esse executivo comercial. E a gente está falando de, né, contratos B2B, de centenas de milhares aí de reais e tudo mais, não adianta. Se não tiver essa relação, até por conta da construção de confiança, que começa desde o primeiro contato, obviamente, né, a coisa não vai rolar. Exatamente. E o segundo item é completamente ligado a esse primeiro aqui. Outro item que o marketing faz, mas que não deveria ser uma atividade de vendas, é prospecção ativa um a um. Então, acontece também muito ligado a contexto de ABM. A gente tem lá, então, vou dar um exemplo aqui, uma empresa que a gente determinou como uma empresa estratégica, ela eventualmente está no programa de ABM, ou nem precisa estar, mas é uma conta estratégica, e está lá identificado quem seriam os influenciadores, decisores, o champion, enfim, por aí vai. Beleza, vamos abordar essa conta aqui, esses contatos, ou melhor, porque a gente não tem um relacionamento pré-estabelecido eventualmente. Melhor pessoa para desenvolver a melhor abordagem para esse pessoal, nesse nível de customização um a um, também é comercial. Esse é um terreno que eu vejo o marketing avançar bastante, naquela ânsia também de querer tracionar, fazer a coisa acontecer. E o que acontece nesse caso? Ele acaba se passando pelo comercial, porque quem vai mandar essa abordagem, quem vai executar essa abordagem, é o próprio comercial, vai sair no nome do fulano ou da fulana lá, né, o executivo de vendas que cuida dessa conta. Se é dessa pessoa que vai sair a abordagem, o correto é que ela faça, que ela vai conseguir botar o estilo de comunicação dela, ela vai conseguir trazer o conhecimento que ela tem da conta, ela vai conseguir trazer a vivência que ela tem trabalhando nesse mercado já há um bom tempo, enfim. Então, acaba ficando uma atividade que para o marketing conseguir fazer em nome dessa pessoa, acaba ficando desgastante, difícil mesmo, e com certeza deixa de trazer para o conteúdo ali, para a abordagem, um conhecimento de vivência prática, um conhecimento empírico desse vendedor, tanto em relação à conta, quanto em relação ao mercado que ele atua. Claro que, de novo, o marketing pode e deve ajudar. Como? Cara, temos aqui esses materiais que podem ser utilizados, a gente identificou, vamos falar um pouquinho lá na frente, que essa conta está no momento X, tal abordagem pode fazer sentido,
temos aqui esse dado que pode fazer, esse comparativo e por aí vai. Marketing pode ajudar, equipe de vendas aqui, parentes, pode pedir mais ajuda para o marketing em relação a isso. Pô, tenho que fazer ali uma abordagem específica, me ajuda aqui a trazer um material que vocês acham legal, aqui algum número, algum dado que me ajude a rebater alguma objeção que eu já mapeei. Mas quem é dono disso? Vendas. Vendas tem que ser ali, né? Quem vai formatar essa abordagem e realmente fazer chegar. Claro que o marketing pode apoiar em outros canais para chegar junto a esses clientes, né? Algum e-mail marketing, mas num modelo mais de newsletter, campanha de mídia pode ter ali um esforço de abordar essa conta, mas abordagem one-to-one ativa específica de executivo comercial para contato de uma empresa prospect comercial manda aqui, ele que faz, ele que leva, ele que coleta os resultados depois. Certo, Gil? Eu acho que não, é exatamente isso. Tem um ponto só que eu reforçaria, que é a questão do one-to-one aqui. Eventualmente, né, em algum modelo, o grau de importância desse cliente, marketing pode produzir um conteúdo específico para essa abordagem, exclusivo para esse cliente, mas, né, com fontes de informação que sejam, né, que o marketing conseguiu levantar, e acho que o Gui falou que a gente vai comentar isso um pouco mais para frente, ou também de informações que o próprio comercial trouxe. Então, né, construído ali um material que ele vai usar para a abordagem que ele irá fazer, né, mas a construção disso é ilimitada. Acho que o marketing tem que suportar, dado que faz sentido, que tem a informação e que é ponto pacífico de que aquilo é uma prioridade, todo esforço, né, pode ser válido nesse caso. E esses dois itens, tem um negócio que tu falou, Gil, eu vou dar um reforço aqui também. Cara, é uma armadilha do cacete montada aqui. Por quê? Se der certo, você fez a apresentação comercial e o cara usou, deu certo. Cara, vendas vai lá e pega os louros para ele. Vendas é bom em fazer isso, marketing não é. Entendeu? O vendedor vai, pô, deu certo, aqui ó o meu trabalho e tal. Claro que tem casos e casos, mas acontece bastante o que eu tô falando aqui. Ou então tu fez a abordagem one-to-one, deu certo, pô, fiz uma abordagem e tal. Quando dá errado, meu irmão, você pode ter certeza que vai vir dedo apontando pro marketing de que, ó, a abordagem foi mal feita, por isso que não deu resultado, ó, essa apresentação aqui. Então é isso também, é tomar cuidado, a gente tem que ser safo, vai. É jogo de empresa, ninguém é tonto aqui. É saber tomar cuidado com o que você vai se responsabilizar ali, tá? Que tipo de responsabilidade você assume também ao assumir uma atividade X, tá? Então, muita atenção nessa questão. Vamos falar do próximo aqui, o terceiro item, que é um item que eu acho que o marketing, hoje em dia, gera muito pouco valor, assim, mas a gente ainda vê acontecendo muito dentro da área de marketing. Gerar lista fria para abordagem de outbound. Ainda tá em marketing, não em todas as empresas, mas a gente vê ainda muita área de marketing correndo atrás, tá lá, pedindo indicação de plataforma para gerar lista fria e tudo mais, para o pessoal do comercial entrar em contato. O que você entende sobre essa atividade, cara? Tá no onde ela deveria viver, morar e se alimentar? Então, as coisas têm evoluído muito em tecnologia nesse sentido. Então, né, eu acho que isso vai durar menos tempo daqui para frente. Acho que isso, de alguma maneira, vai se solucionar um pouco melhor. E acho que a tendência é que marketing seja responsável por apontar as empresas prioritárias que deveriam ser abordadas por uma série de elementos que marketing consegue monitorar dessas contas através dessas plataformas, né? Do tipo, cara, quero dizer é que a abordagem fria vai tender ao longo do tempo a diminuir muito, né? Até porque o nível de sucesso tem caído e todo mundo sabe disso, né? Então, eu acho que marketing vai assumir essa questão dessa lista, mas não no modelo fria, no modelo de, cara, olha, esse aqui é o nosso TAM, esse é o grupo de empresas com as quais eu me comunico. Dessas empresas que eu me comunico, eu tenho aqui um grupo de empresas que está mais engajado com a gente, seja porque está visitando o site, seja porque está fazendo pesquisa, seja porque se cadastrou na nossa newsletter, e eu consigo identificar empresas que não necessariamente estão pedindo uma conversa, mas que sinalizam uma proximidade com a gente, e aí essa passa a ser uma boa lista de um outbound
atuar, e não essa lista fria. Nesse caso da lista fria, o que a gente vê hoje é, cara, uma necessidade de chegar em resultado, né? E nessa mesma discussão do SDR, precisa ter alimento lá para esse modelo de contato, né? De abertura de contato, e aí o problema são sempre os critérios dessa lista, né? O problema é sempre os critérios. Se era uma lista fria e é só simplesmente com informação de que quantos funcionários tem, em que região está, né? E aí fica fácil, gera lá e sai metralhando, né? Isso, exato, Ponto, que valor marketing está tanto gerando? faz onde vai estar isso, não gera valor, exato. Faz você aí, liga então, cara. Eu vou fazer uma lista mais estratégica. Vamos falar dessa lista mais estratégica aqui. Ô Gil, aí beleza, os itens tudo ligado aqui, minha gente. O último item, que é a questão de qualificação de leads, tá? O papel do SDR aí, cara. A gente ainda vê algumas áreas de marketing que estão com a função ali, né? Com a posição de SDR alocada em marketing, por entender ali dentro do contexto da empresa que o marketing tem que passar um nível de lead para o comercial, já com essa validação humana, por assim dizer, feita pelo próprio marketing. Cara, aqui é outra tarefa que eu vejo mal alocada quando está na responsabilidade de marketing. Até porque, cara, a gestão de SDR, a rotina, os KPIs, o modelo de avaliação, as ferramentas que são usadas no dia a dia, são atividades totalmente de, rotina de vendas. Uma rotina de um SDR é rotina de comercial, não é uma rotina de marketing. Os KPIs de um SDR é KPI completamente comercial, é volume de ligação por dia, por exemplo. Isso não é uma atividade que está no core de marketing, garantir que o SDR está fazendo X ligações por dia, né? Garantir que ele está seguindo o script, garantir que ele está fazendo ali, preenchendo o CRM com as informações da maneira correta. Então, tu vê, essa é uma atividade que eu vejo mal parada dentro de marketing. Para mim, esse é o caso clássico do marketing tentando cobrir uma lacuna do processo comercial e para isso acaba se propondo a assumir, pegando essa área cinzenta e puxando para si, assim. Eu acho que essa aqui não é nem tão cinzenta, para te falar bem a real, viu? Não, essa aí não é cinza não, cara. Tá errado e ponto. Eu, particularmente, assim, esse assunto a gente já falou bastante. Até eu nunca vi em nenhum lugar dar certo. Assim, certo que eu digo é falar, bicho, realmente melhorou muito o processo e tal. Normalmente isso, como a gente já falou, acaba, ao assumir essa função, você sobrecarrega o marketing com uma pressão que não deveria ser sua, que é, se você faz esse trabalho, além de gerar, você tem que garantir sempre que o lead é incrível. Porque você está fazendo ainda, além de levantar, você está fazendo a qualificação. E com isso, quanto mais você vai entrando dentro dos processos que não são seus, mais responsabilidade você vai aumentando sobre algo que você não tem, não domina os indicadores e muito menos as técnicas e tecnologias. As rotinas. Então, assim, definitivamente é melhor você não carregar isso. Aliás, se tiver algum ouvinte aí que deu certo e quiser trazer para a gente, aí. Manda que a gente vai ter prazer aqui. A gente não quer ter razão, a gente só é um observador, está numa posição, né? A gente discutiu bastante isso, de conseguir ver muitas empresas ao mesmo tempo e muitas experiências por conta, né, do nosso trabalho, e aí a gente traz o que a gente vê. Gostaria de que fosse ao contrário, mas não é isso. E se tu for pegar toda a galera aí que é de Sales Enablement, Sales Engagement, né, que tem aí os cursos, móveis, enfim, por aí, cara, tu não vai ver ninguém falar isso, tá? Bota o SDR na área de marketing. Então também é mais um indício aí de que realmente esse aqui, meu irmão, chuta pro lado que não é teu, não. Beleza? Fechamos aqui 4 atividades aí que, né, bora devolver pro colega de vendas aí. Vamos agora virar a página, a gente vai listar. Eu nem fiz a conta aqui, Gil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais coisa. 6 itens de atividades, tarefas, né, responsabilidades que marketing poderia fazer para vendas, mas na grande maioria das vezes não faz, né? Então, atividades que o marketing deveria trazer aí como core. Lugares onde o marketing gera mais valor, por assim dizer. O primeiro que a gente vai trazer aqui, para mim, é começar, talvez o principal, que é marketing como uma área geradora de inteligência de dados para aquisição de novas contas.
Só que é o que o Gil já falou um pouquinho na resposta anterior a respeito de lista fria. Lista fria não é de marketing. Por quê? Marketing agrega pouco valor nisso. É uma relação de empresas que respondem a uma filmografia estática lá. Agora, lista de empresas que tem perfil bom, né, que tem fit com a tua empresa, fit para ser um bom cliente, que tem um nível de engajamento monitorado por marketing alto e que está num contexto e indícios de momento de compra, isso sim é um tipo de informação que marketing deveria correr atrás, monitorar, estruturar e passar de maneira, né, devidamente estruturada para a área comercial. Gente, isso para a área comercial vale ouro, ouro, ouro. Aqui marketing realmente gera um valor, porque vai mostrar para vendas. Essas empresas têm qualidade e têm aqui um nível de engajamento e toda uma características de comportamento que demonstram que a gente, por exemplo, deveria fazer uma abordagem ativa agora, usando um comparativo frente ao concorrente, por exemplo, né? Então, o que a gente traz aqui é isso, que a gente até discutiu bastante no nosso último episódio, né, Gil? Onde a gente falou um pouco do radar de intenção, o uso de dados de intenção de maneira inteligente e tal. Volta aqui, o episódio 60. Lá a gente aprofunda bastante nesse tema, mas a gente fez questão de trazer aqui esse posicionamento da área de marketing como uma área de geradora de inteligência de negócio, né, Gil? Total. Se você está gastando tempo gerenciando um SDR, entrega logo e vem fazer isso, cara, porque assim, o nosso negócio como marketing é gerar oportunidade com informação, com dado e tudo mais. E aqui é um mundo de, né, o próprio Gui falou aí, o radar de intenção, né, que soma, né, todas as ações e consegue aí dar um score de uma conta que pode estar próxima, claramente está avaliando e você eventualmente está gastando seu tempo olhando se o SDR está ligando ou não, né? Exato. Então aqui, essa capacidade do marketing enxergar as empresas que estão muito próximas ali num comportamento muito interessante. De novo, dentro desse contexto de aquisição de novos clientes, cara, eu não consigo imaginar uma informação mais útil para o marketing passar para vendas hoje do que essa, assim, sei lá, com certeza uma das principais. Então, esse é um papel, sabe? Quando a gente fala do BI, o tal do BI, Business Intelligence, cara, é BI na veia. Marketing é a área que consegue ter esse tipo de visão mais integrada e mais do que isso, tem as ferramentas na mão. São as ferramentas que fazem esses engajamentos acontecer, campanha de mídia, produção de conteúdo, entre tantas outras aí, tá? É marketing que pilota essas iniciativas de geração de awareness, de alcance. Tá? Então, por consequência, é um dado que já surge de iniciativas de marketing. Falta marketing conseguir capturar esses dados, coletar e entregar embrulhadinho, bonitinho para vendas ali, fazer o trabalho deles de chegar junto a essas contas, tá? Indo para o segundo item aqui, turma, é a mesma lógica, só que num outro contexto. Se a gente falou agora que marketing pode trazer esse olhar para aquisição de novas contas, a gente pode trazer esse mesmo olhar para expansão e retenção de clientes, né? Então, esse mesmo monitoramento de comportamento, ações, engajamento, tu pode fazer junto à sua carteira de cliente, tá? Para quê, Guilherme? Para que vocês vão fazer isso? Enxergar cliente que está num comportamento de eventualmente recompra, cliente que eventualmente está avaliando concorrência. Então, cliente que está se mostrando muito engajado com um tipo de conteúdo teu que é relacionado a um produto que ele ainda não tem. Então, Próximo ao assim, vencimento do contrato, né? perto do vencimento do contrato, bom ponto também, Gil. Então, assim, também o cliente tem uns timings ali que a gente precisa ter mais atenção com ele, tá? Então, aqui também é uma informação super estratégica para você pegar, monitorar, estruturar e entregar para vendas. Falar, ó, fulano, fulana, teu cliente XPTO aqui desse segmento, a gente tem visto esse comportamento, tal, chega nele. Oportunidade de upsell, atenção, a gente pode estar observando concorrência, a gente vê que ele está perto da época de, né, renovação de um contrato importante e tal. Então, é esse tipo de troca, tá? Então, tu vê marketing muito menos operacionalizando abordagens e atividades de venda e viabilizando inteligência que vai fazer essa atividade operacional ser cada vez mais eficiente. É aí que tá o jogo para marketing hoje, tá? Outro. Esse aqui, cara, é função de marketing por design, assim, por definição, mas a gente vê o marketing dedicando pouco tempo a isso. Mapear e documentar objeções reais de venda por estágio de funil. O marketing tinha muito como comportamento padrão
ter um nível de investimento em produção de conteúdos e argumentos muito lá no topo de funil, né? Preciso atrair atenção, né? Preciso alimentar o topo do funil, que muito se fala, tal, né? Só que, cara, tem uma série de etapas ali do processo de vendas que marketing se aprofunda pouco e deixa de capturar algumas objeções que marketing poderia ajudar de maneira muito eficaz vendas a contornar, tá? Podemos falar desde, cara, conteúdo comparativo, alguma objeção que você vê que pega lá uma fricção específica que eventualmente tem um case em casa que pode rebater essa objeção, só que, cara, não está lá feito, não está mapeado, então não tem ali uma resposta bem estruturada para a equipe comercial como um todo usar. Às vezes tem até, né, um herói lá, um vendedor que sozinho montou uns PPT lá, juntou uns dados e até tem isso, mas eventualmente está no PPT do cara só, isso não está, né, corretamente documentado, direcionado e de maneira acessível para todos, né? Total. Aí é a profundidade que o marketing consegue dar para o processo comercial. A verdade é essa. Assim. Se ele não enxerga, se ele fica na camada ali confortável de awareness, de topo de funil, que hoje em dia tem perdido o seu valor, porque, né, com as buscas que podem ser feitas por IA, né, nem sequer o ranqueamento de SEO nesse caso vai te ajudar muito. Então você vai ter que descer mais camadas, cara. Precisa entender melhor o seu produto, precisa entender melhor o seu cliente, precisa entender qual é o processo seu comercial, onde que breca né, e entrar mais nesse modelo de conteúdo para o comercial, né, um pouco do conceito aí de sales enablement, que é, né, se você conseguir que o comercial tenha as abordagens e aí esteja preparado para essas situações mais no front, mas bem mais no front do que a gente vê normalmente o marketing fazendo. Então, precisa mergulhar mais fundo. Eu acho que essa acho que é a questão aqui. Exato. Até a gente tem um case legal de um cliente nosso que ele criou uma calculadora do serviço para ver o custo por vida, né? Um cliente nosso de benefícios para RH. Fazia isso por quê? Porque o negócio de tema de custo era era uma fricção que o comercial sofria muito para, né, contornar ali, ainda mais que é um cliente que vendia numa escala maior. Então, pô, aí sim, marketing vem não. É uma calculadora que vai ajudar a resolver isso aqui na qualificação do cliente antes dele chegar para a área comercial, inclusive, esse caso aqui. Então é isso. É observar ali os pontos de fricção e produzir o conteúdo. Que, na verdade, é do próximo item aqui, né? Que é, além de mapear e documentar as objeções ao longo do processo comercial, é gerar conteúdo que respondam a isso, né? A gente acabou respondendo aqui 2 itens em um, Gi. Olha só que eficiência nossa aqui, né? Muito bem. E por último, não menos importante, uma outra atividade que é de, cara, peso estratégico brabo aqui também. Estabelecer junto com vendas, aqui você pode puxar a discussão, mas traz venda para validar aqui não tem como andar sozinho não. Estabelecer junto com vendas grupos específicos de contas para ações diferenciadas. Ô Gil, aqui é muito ligado ao primeiro item que a gente falou de atividade, né? Que é, cara, a partir do momento que você, como marketing, consegue ali estruturar uma série de ações e sistema de captura de dados de intenção, dados de comportamento, você vai começar a enxergar as contas que estão em diferentes momentos e proximidades da sua empresa, né? O que isso viabiliza? Exatamente isso que a gente está falando, criar grupos de contas para ações específicas. Pode ser ação de passa isso aqui para vendas para o comercial abordar imediatamente essa conta, mas pode ser até ações intermediárias também, não necessariamente ter uma abordagem, pode ser convidar para evento, pode ser passar por alguma cadência ali de qualificação e aquecimento, pode ser até colocar num programa de ABM, para o comercial trabalhar o relacionamento com aquela conta e ir gerando resultado mais no médio e longo prazo, mas enfim, esse olhar estratégico de marketing tem muito isso, né? Às vezes de olhar muito lead, muito o profissional, começar a olhar mais a empresa, contas que estão ali, né, orbitando em volta do, né, estão orbitando você ali no mercado. Um bom exemplo do que não está no que marketing não deveria fazer e que deveria fazer é isso de convidar para evento, né? Verdade. Um adendo aqui.
quando que cai aqui, né, nessa questão de ações intermediárias e grupos específicos. Não dá mais, 2026, eu falo, cara, marketing, pedir para venda, vai ter um evento X, por favor, me indique quem são as pessoas, né, que você quer que convide. Não estou dizendo que isso não tenha que existir, mas somente isso, né? Marketing tem que ser capaz de, com informações, dados, quem é que está clicando, quem está vendo, quem está buscando, né? Quem está próximo aqui, quem está abrindo minha newsletter, conseguir somar todos esses indicadores, quem assistiu meu webinar e ter um grupo, minimamente recomendar o grupo se ele não quer tomar a decisão final, porque de repente essa decisão final é a diretoria que vai tomar, de vendas, o que quer que seja, ele, tem que recomendar um grupo e justificar, cara, ó, legal. Porque no final do dia, a gente de marketing sabe, e vendas também, que tem um grupo tem um relacionamento que se desenvolve com alguns clientes que você acaba, por facilidade, sempre convidando e o cara sempre acaba indo. Sim. Então, assim, não é que é ruim que o cara vá. O ponto é, nunca é novo. Né? Os então, brother. se você quer trazer novas prospects, novos clientes para eventos presenciais, que hoje em dia é chave, acho que nunca foi tão chave, né? Sempre foi importante, agora dentro desse contexto de digital e tudo mais, essa relação, né? Mas precisa escolher bem, é caro, cara, precisa ter um bom motivo, e a gente é capaz hoje em dia, marketing pode ser capaz de indicar um grupo de contas importante que deveria estar em algum evento específico e não só perguntar para o comercial. Boa. Até porque eu lembro bem, cara, assim, a gente que trabalhou bastante tempo, né, Gil, lá nesse contexto de venda para enterprise, sempre tinha aquelas contas que estavam no radar do comercial, negociações grandes que estavam acontecendo, e aí esse pessoal... Era o do momento, né? É o cara do momento que ia. Isso, as contas do momento, exatamente. Então, chama ele para qualquer evento que tiver, convida os fulano lá da empresa. Tá não que não seja importante, né? Super importante. É uma oportunidade, o comercial mas é tá certíssimo de fazer. O paralelo que eu quero fazer é o seguinte: o comercial tá correto de fazer isso. Tem as contas do momento, chama os caras para tudo que é evento mesmo. Prioridade total nessas contas. Marketing tem que ter um comportamento parecido também com as contas que você está enxergando ali um comportamento, um engajamento, ali um nível, né, dados de intenção de novo, super favoráveis. Você tem que saber, cara, tal conta tá indo bem, eles estão legal, vamos chamar eles para evento. Marketing tem que ter um comportamento parecido, sabe, espelho, já que estamos falando das duas áreas, alguns comportamentos precisam ser espelhados, e marketing tem que ter lá as contas que para eles também faz sentido. Não tá ainda não tá no momento do comercial, mas tá no momento do marketing. Eles têm que trazer também, usar as iniciativas ali para fazer esse pessoal chegar pro comercial, né? Esse que é o grande lance. Muito bem, passamos aqui pela sua lista. O que tu faz aí na sua empresa? O que você deixa de fazer? Concorda com a nossa lista ou não? Você tem o SDR aí na área de marketing, dá certo, não faz? Já faz essas atividades de inteligência? Comenta aqui no episódio, a gente quer ouvir tua opinião, a gente quer ouvir um pouco da tua experiência também, compartilhar para a gente enriquecer cada vez mais as discussões aqui do Conversa B2B, tá? A gente vai ficar super feliz aí de ouvir um pouco vocês também. Certo? Bom, pessoal, acho que é isso, né, Gil? Algum ponto aí, um último recado antes da gente fechar mais essa conversa? Cara, acho que não. Acho que o grande lance acho que um pouco o recado aqui é, acho que o marketing voltar para a casinha. Acho que foi importante, né? Acho que o resumo aqui foi importante a invasão, vamos dizer assim, do marketing em atividades do comercial para conseguir conquistar esse lugar, comprovar suas teses, né? Para conquistar esse apoio, né, irrestrito do comercial, mas agora o game está ficando difícil e é importante voltar para casa e, como disse o Gui, estar atento, conseguir mensurar muito bem e capturar de todas as ações que você faz, todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente B2B, você conseguir somá-los, categorizá-los e criar esse score aí, o que a gente chama de radar de intenção, para poder fazer as recomendações e ser mais estratégico, né? Comprovar os resultados das suas ações, porque você consegue, nesse caso, mostrar quais são as contas com as quais você está se relacionando, né? O marketing está conseguindo gerar proximidade e, mais que isso, recomendar o comercial, seja num evento, seja para uma abordagem. Tudo isso ajuda a solidificar essa posição. Mas tem muito trabalho, claro que, né?
pode contar aí conosco, se quiser trocar uma ideia a respeito desse tipo de ação, ou com qualquer parceiro que seja apto a fazer isso, mas é algo que a gente precisa evoluir como marketing. Galera, isso aí. Recado tá dado. Espero que vocês tenham feito boas reflexões, assim como a gente fez, né? Eu discuti essa pauta aqui para trazer para vocês. Espero que você tenha gostado e espero ver você no nosso próximo episódio, o episódio 62. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!